Glória a Deus. Boa noite, né? Nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de João. Nós vamos começar agora o capítulo 3, né? Na semana passada a gente terminou, né, o capítulo 2, na parte onde Jesus ele chegou em Jerusalém. E aí ele chegou, né, no templo em Jerusalém, virou a mesa, expulsou os cambistas. E agora a gente vai falar, então, começar o capítulo 3, né, de João. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esse dia. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor sobre nós. Venha com o teu espírito de sabedoria, teu espírito de revelação, venha com o teu espírito sobre nós, meu Deus, que possamos nos unir à tua mente, possamos estar, Pai amado, unidos ao Senhor, Senhor, unidos a ti, para receber, Pai amado, palavras do alto, para receber, Senhor, em nome de Jesus, revelação do alto, para receber, Pai amado, palavras, Senhor, de direcionamento do alto, de revelação do alto. Queremos ser ensinados pelo teu Espírito nessa noite, queremos ser, Pai amado, aqui governados pelo teu Espírito, Deus. Estamos totalmente sujeitos, Pai amado, ao Espírito Santo de Deus, à tua governança e ao teu domínio e ao teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então? Ouço, tá bem? Vamos lá, gente. Paramos, então, no capítulo 3 de João. Como a gente sempre fala, né? Esse estudo é um estudo expositivo. Então, a gente caminha versículo a versículo, né, e tentando se aprofundar, né, se aprofundar em cada versículo, em cada palavra, né, na medida do possível. Nós sempre falamos, né, que o importante não é terminar rápido, mas ir profundo. Então nós queremos, quanto mais profundo a gente puder ir, melhor em cada versículo, né, para nós estarmos sendo aí ensinados, né, estarmos sendo clareados na palavra de Deus. Amém? Esse é o objetivo, né? A gente parar e estudar palavra por palavra. Vamos lá, então. Peguem suas Bíblias nas mãos, suas Bíblias, suas canetas e lápis, e vamos mergulhar no capítulo 3 de João. Muito bem. Aqui, então, a gente já viu que Jesus está em Jerusalém, né? Jesus saiu lá do capítulo 2, lá de Caná da Galileia, onde fez aquele primeiro milagre, veio com os seus discípulos, passou em Cafarnaum, e depois ele chegou em Jerusalém, né, no final do capítulo 2. Em Jerusalém ele expulsou os cambistas, os mercadores, e ali ele começou a realizar milagres em Jerusalém. Amém? Então nós já estamos vendo, a gente começou a ver a figura de Jesus, né, já operando em Jerusalém, a capital religiosa do judeu, e ali a gente já viu Jesus dizendo para que veio, né? Então Jesus chegando em Jerusalém, agora como o Messias revelado, né? Agora como o Messias já revelado. Então, com seus discípulos, chegando em Jerusalém já com o Messias, o povo já sabendo que ele era o Messias que havia de vir. Então Jesus entrou já na capital religiosa da época, fazendo seus milagres. Muito bem. Nesse fazer os seus milagres, houve um homem, né, que ficava vendo o que estava acontecendo, e o nome desse homem era Nicodemos. E aqui a gente vai ver uma conversa, uma visita que Nicodemos fez a Jesus. Então, o início desse capítulo 3 fala do encontro de Nicodemos com Jesus. E é isso que a gente vai começar a ver um pouco hoje. No versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Amém? Um dos principais dos judeus. Então ele era fariseu, um dos principais. Tem alguma tradução na Bíblia que diz que era um príncipe dos judeus. Então era um homem que é de influência. Então esse cara foi à noite, né, vendo toda a movimentação de Jesus durante o dia, curiosidade, né, foi à noite ter com Jesus. Então houve aqui uma conversa com Nicodemos. E aí nós já vamos dar um pulinho, uma viajadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 26. Não precisa abrir a tua Bíblia, eu vou ler.
1 Coríntios capítulo 1, 26 diz assim, o apóstolo Paulo, diz assim, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Então Paulo está dizendo o seguinte, aqui, lá em Coríntios, que Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Mas, nesse caso, houve sim um chamamento de um cara sábio, poderoso e nobre de nascimento. Entende? Aqui sim, esse Nicodemos, o primeiro contato de Jesus com o fariseu, o primeiro que a gente viu em João, né? A primeira visita, a primeira pegada com o fariseu foi Nicodemos, um cara influente. Não era qualquer um, não era um iletrado, não era, sabe? Era um cara que sabia o que estava fazendo, sabia o que estava acontecendo, tinha conhecimento para isso, né? Então é importante a gente começar por aí, tá? Muita gente diz, porque, né? E aqui eu até li algo interessante, que muitas vezes, porque o evangelho é pra gente, o ignorante. A gente, porque o estudado, não. Aqui Deus já mostrou, o evangelho, sabe, é para cara que tem um coração aberto que recebe o evangelho. E Nicodemos foi um desses. Estudava, nós vamos ver que Jesus, ele é mestre, o próprio Jesus chamou ele de mestre, então Jesus sabia quem ele era, né? Chamou ele de mestre, era um cara que sabia o que estava vendo, sabia o que estava acontecendo e sabia que aquilo que estava rolando ali era algo do céu. Entende? Então Nicodemos não era qualquer um, Nicodemos era um cara que sabia exatamente o que estava fazendo. Então esse Nicodemos, ele foi, então, esse cara que foi atrás de Jesus, tá? Então, como eu falei lá em 1 Coríntios, eu escrevi aqui, ó, no entanto, alguns são chamados, aqui estava um deles, Nicodemos era um mestre, um erudito, um estudioso, tá? Então Nicodemos não era qualquer um, sabia o que estava fazendo, e era um estudioso. Ele era um fariseu, que a gente já viu. Cara, quando a gente fala fariseu, os caras eram, sabe, na lei, os caras entendiam de lei, entendiam de palavra, entendiam da Torá, eles entendiam, eles tinham isso até como um certo orgulho, porque os caras realmente eles eram estudiosos, tá? Estudiosos da Torá. Então, fariseu, o Paulo era fariseu, né? Ele até seguiu eu, fariseu dos fariseus, né? Então, Paulo era fariseu, apóstolo. Então, e por ser fariseu, os princípios do farisianismo, né? Ele não batia com o cristão, entende? Então ali já rodou, ali já na cabeça de Nicodemos já entrou assim num conflito, porque o que ele tinha até então aprendido, o que ele tinha até então estudado, o que ele tinha até então visto, sabe? Não batia com o Messias que estava sendo apresentado. Então houve aí já uma quebra, né? Uma quebra do próprio preconceito, uma própria estrutura mental do próprio Nicodemos, entende? Porque isso assim, isso veio contrário àquilo que ele esperava, tá? Então aqui já eu vi algo que diz assim, então ali Nicodemos já foi levado à obediência a Cristo. Nicodemos ali já começou a se render ao que estava acontecendo em Jerusalém. A graça de Jesus subjugando a mais ferrenha oposição, tá? Então os fariseus eram opositores dos cristãos e a graça de Jesus subjugando essa oposição. Ele era um membro do Sinédrio, um príncipe, um senador, conselheiro, um homem de autoridade em Jerusalém. Então ele não era qualquer um, como eu já falei. Era um homem respeitado e Jesus chamou ele de mestre. Lá na frente a gente vai ver, em seguidinha, Jesus chamou ele de mestre. Ó, tu é mestre de Israel e não sabes? Entende? Jesus chamou ele de mestre. Então era um cara que sabia o que estava fazendo. Quando, já falei isso, vou falar de novo. Quando João escreve assim, ó, principais dos judeus, João está se referindo, né, àquela classe de judeu casca-dura, porque João também era judeu, né? Já toda a vida que o apóstolo Paulo, o apóstolo João escreve judeus, ele está se referindo àqueles judeus casca-dura lá que não entenderam, né, a vinda do Messias, tá? Porque João era judeu, os discípulos de Jesus todos eram judeus, mas aqui esse judeu é meio assim pejorativo, né? Esse judeu não é do tipo de judeu que eu sou. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui tem umas pegadas legal que eu até nunca tinha ouvido, né? Se a gente não para estudar, a gente acaba muitas vezes nem se apercebendo. Muito bem, de noite, né? Esse veio de noite. Eu sempre tinha ouvido que ele foi de noite por medo. Ah, porque ele não queria aparecer, porque tem medo, porque... Mas não, algumas linhas de estudo dizem que a visitação dele à noite foi por respeito a Jesus. Tem uma linha que diz isso. Como eu falei para vocês, né? Eu falo várias linhas, né? Porque eu não estou para defender uma tese, eu estou para apresentar alguns estudos, né? Então a gente, por direção de Deus, revelação do Espírito Santo, para a gente saber, né? As linhas. Então, uma linha assim de estudo diz assim, ó, por respeito a Jesus e por não querer importuná-lo durante o dia, que Nicodemos preferiu ir à noite. Então, por respeito a Jesus. Por medo, aí tem aquela que diz, por medo de perder a reputação e a posição, porque um fariseu ia visitar Jesus, né, da linhagem dele, então por medo da reputação. Mas também tem ele queria uma conversa privativa e particular, sabe, porque Jesus no meio ali no dia a dia, né, era aquele entrever todo, então ele preferiu essa conversa em particular. E aí tem uma linha, né, espiritual que diz assim, ó, que nós vamos para intimidade, na intimidade com Jesus. Então, sabe, essa linha espiritual, ele preferiu essa intimidade com Jesus, até foi pregado domingo na igreja. Então, ele preferiu essa visitinha, né, íntima, assim, para ouvir de Jesus, só os dois. Durante o dia, Cristo estava muito engajado no seu ministério, podia ter medo, vergonha, já falei, mas assim, o fato muito legal que eu achei assim que foi o que fez, né? O que gerou em Nicodemos essa visitação, né? O que gerou em Nicodemos essa visitação particular em Jesus? Se nós olhar, em primeiro lugar, ele lá em João, capítulo 7, versículo 50, Nicodemos saiu em defesa de Jesus. Tá assim, ó, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então ele estava reunindo um sinédrio querendo já julgar Jesus e Nicodemos se levantou já em defesa de Jesus. Um outro ponto também que Nicodemos aparece é quando Jesus foi morto, que José de Arimateia pediu Jesus lá, o corpo de Jesus, tirou o corpo de Jesus da cruz, e aí tá assim, ó, lá em João capítulo 19, versículo 39, ó Nicodemos de novo. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Entende? Então Jesus, olha só, né, o coração de Nicodemos nesse encontro. Ele defendeu Jesus e lá ajudou a tirar Jesus da cruz, né? E preparou um unguento para embalsamar, né, para passar em Jesus. Amém? Vocês veem, né, a intimidade, o que gerou no coração de Nicodemos. Então, botei mais íntimo, já falei, algo mais profundo, sozinho já falei. Quando ele falou, né? Quando ele falou, Rabi, ele disse Rabi, né, o Nicodemos, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Esse Rabi significa assim, é um grande homem, tá? Um Rabi que fez o rabinato, então é um grande homem, né? Em Isaías, capítulo 19, versículo 20, diz assim, ó, é um redentor, um protetor que os livraria, um salvador. Ele honrou, isso significou uma honra para Jesus, quando ele chamou Rabi, sabe? Esse mestre em Israel, né? Isso significou uma honra, né? Vindo dele chamar Jesus de Rabi, tá? E também ele reconheceu a sua divindade, quando ele disse assim, ó, sei que és mestre vindo de Deus. Por quê? Porque esse é um reconhecimento. Quer dizer, sei que és mestre vindo de Deus, né? Sabemos, ele fala, né? Sabemos que é mestre vindo de Deus. Quando ele fala, sabemos que és mestre vindo de Deus, né? Nicodemos aí também já reconhece a divindade de Jesus. Olha, vindo de Deus, ou seja, eu reconheço que tu veio de Deus, eu reconheço a tua divindade, eu reconheço a tua procedência do céu. Amém?
Quando ele fala sabemos, né, só para nós sabemos, nos dá a entender sim que não é ele sozinho. Então existia entre ali o meio dos fariseus, entre ali o povo ali deles, sabe, mais alguns que começaram a ver o que estava acontecendo em Jerusalém e ficaram assim meio assim. Eu acho que é ele, entende? Esse sabemos, ele não fala por ele sozinho, tá? Ele fala assim, ó, tem mais gente, né, que também estão sendo tocados pela mensagem do Senhor aí em Jerusalém. Então nós sabemos, porque estamos vendo que tu é mestre vindo de Deus, tá? Então esse sabemos, né, dá indicação que tinha mais alguns no meio deles. Mestre é um reconhecimento, eu já falei. Agora, e tu vê, né? Tudo versículo 2. Quando ele fala nos sinais, ó, porque ninguém pode fazer estes sinais se que tu fazes, se não estiver com ele, ou seja, com Deus. Esses sinais, eu já falei, os sinais, os milagres, né? Eram coisas que referendavam, né? Que testificavam a divindade. Então, os sinais, né? O sinal era a base da garantia dele, o sinal. Então, Nicodemos, ele foi claro, assim, ó, eu sei que tu é de Deus, porque ninguém faz o sinal se não vier de Deus. Então, os sinais e os milagres, Nicodemos estava baseando a tese dele, de que Jesus era de Deus, apenas nos milagres. Depois a gente vai ver lá na frente algo de Jesus. O fato de Nicodemos ter reconhecido os sinais e milagres como sendo da parte de alguém vindo de Deus, isso credibilizava o ministério de Jesus, porque não era qualquer um, sabe? Não é qualquer... Então, quando ele disse, olha, eu sei que é de Deus porque eu tenho visto milagre e quem faz isso só que é de Deus. Vindo de Nicodemos, credibilizava o ministério, porque não era de qualquer um. Estava crédito. Então, a gente não sabe, assim, né? Se tinha mais alguém na casa ali com eles. Eu li algumas coisas ali que esses sabemos, né? Tinha mais alguns com Nicodemos, que ele não estava sozinho. Então, mas não está na Bíblia, mas está nos estudos, tá? Que esse sabemos. Então, não sei se tinha mais alguém ali e Deus, né? Porque Deus, ele faz tudo que ele faz, sabe? Deus, ele, às vezes, a gente não sabe, às vezes tinha mais gente ali, os próprios discípulos de Jesus, né? Quando viram Nicodemos, o grande, sabe? O mestre, aquele cara grande, né? Aquele cara, sabe? Em Jerusalém, vindo ali falar com Jesus, olha, eu sei que se tu tá fazendo isso é de Deus, sabe, para todos que estavam ao redor, isso gerava confiança. Pode ser, né? A gente não tá na Bíblia essa interação quem mais estava com eles, tá? Mas uma linha assim que eu li pode também, tá? Assim que Deus usou essa situação para gerar confiança, né, no coração de quem estava ouvindo. Amém? Então, isso vindo de Nicodemos, porque o Nicodemos sabia, como eu falei no início, sabia o que estava dizendo. Ele tinha estudado, ele sabia, sabe, que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém não era normal, não era de qualquer... Porque na época, é bom a gente frisar isso, na época vários profetas se levantaram. Então, volta e meia se levantava um profeta, sabe, em Jerusalém, um profeta Israel, dizendo que era o Messias. Volta e meia se levantava um desses, sabe, um movimento assim. Então, poderia ser mais um movimento desse. Tanto é que quando eles estavam nessa discussão sobre Jesus, Gamaliel se levantou e disse assim, olha gente, não se preocupe, porque se isso não for de Deus, não vai vingar. Agora, se for de Deus, quem poderá parar? Mais ou menos assim, né? Entende? Porque vários movimentos existiam naquela época, tá? De libertadores se levantando. Então Nicodemos, ele sabia assim, o que estava acontecendo no momento ali, tá? E ele disse, olha, se o cara não é de Deus, ele não pode fazer isso. Então acreditou, né? Deu crédito, tá? Ao ministério e a divindade de Jesus. Amém? Os milagres eram as credenciais do ministério de Jesus. Glória a Deus. Tem uma visão espiritual, né? Vou falar uma visão espiritual que a gente pode trazer para as nossas vidas, que diz assim, ó, ele representa Nicodemos, ele foi à noite. Ele representa aqueles que saem da escuridão em busca da luz, tá? Uma visão espiritual, ele representa aqueles que saem da escuridão. Se a gente está na escuridão, sem saber
sabe, sem nada para enxergar, sem atolado no erro, no pecado, e a gente sai em direção à luz. Tá? Pode trazer, né, dali uma pregação, né? A gente montar uma pregação àquele que sai na escuridão em busca da luz. Amém? Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que ele não falou o reino de Deus, o Nicodemos, né? O Nicodemos só disse: olha, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu faz. Aí Jesus já deu no... né? Olha, Jesus respondeu. Ele olhou e respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o que Jesus aqui, eu achei também muito interessante, eu nunca tinha ouvido isso. O que Jesus falou para Nicodemos? Jesus aqui, ele viu uma falha no que Nicodemos falou, sabe? Ele viu que Nicodemos foi falho no que ele disse. Quando ele disse o seguinte, que a gente reconhece que tu é o Messias, que tu é filho por causa dos milagres. Então Jesus disse que não era só milagre, não era suficiente, sabe? Só apreciar os milagres, admirar os milagres não era suficiente. Reconhecer a missão de não era suficiente, se não nascer de novo. Ou seja, assim, a base de confiança de Nicodemos estava equivocada. Ele estava dizendo: Nicodemos, não adianta tu crer em mim por causa dos milagres. Tu vai crer em mim se tu nascer de novo. Entende? Isso eu nunca te ouvi também. Não adianta tu crer em mim. Porque Jesus aqui, Nicodemos não havia falado em reino. Mas Jesus disse: olha, em verdade te digo. Esse em verdade, ele disse: olha, em verdade, depois ele testifica. Eu estou te falando, sabe? Eu sou testemunha fiel. Estou te dizendo, não adianta. Ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. E depois ele repete isso, né? Eu acho que no versículo 4 ele repete, ou seja, em verdade digo. Ou seja, ninguém entra no reino se não nascer de novo. Ele foi claro: se olha, Nicodemos, tem que nascer de novo, senão tu não entra no reino, né? Então já começou, Jesus já deu sabe? Olha, quer nascer de novo, Nicodemos, porque ele sabia, Jesus, pela sua presciência, sabia o que ele foi fazer ali. Aí ele já disse: olha, para entrar no meu reino é necessário nascer de novo. Amém? Esse nascer de novo, depois a gente vai estudar, tá no grego, ele significa nascer do alto. É um nascimento espiritual. Mas na hora que vem a gente vai mergulhar um pouco mais nisso. Tá? É do grego anoten, ou seja, é algo dado por Deus. Esse nascer de novo é um nascimento do alto, é um nascimento espiritual e é única e especificamente dado por Deus. É um novo nascimento do homem. Esse novo nascido entra no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Agora aqui, a gente dá um pause, né? Um pause. E nós vamos... Eu preparei... Porque é interessante a gente entender isso antes de nós continuarmos. Nós vamos agora... Porque é bom a gente deixar bem claro e entender algo que é muito falado na palavra. Muito falado na palavra. E é interessante a gente entender isso. E eu preparei um estudo sobre o reino de Deus. Quando ele disse o reino de Deus era necessário nascer de... Então, antes de a gente entender o nascer de novo, nós vamos entender assim, o que é que nós vamos ter com esse novo nascimento? Amém? O que é esse reino, né, de Deus? E eu fiz um estudo, tá? Eu falei, são várias informações, depois fica gravado. Se você quiser depois assistir de novo, eu boto no YouTube, se quiser estudar, ir atrás. Então eu vou jogar informações, né? E a gente vai tentar montar aqui uma ideia, sabe, do que eu estudei. E fica gravado depois para a gente conseguir ir no detalhe. Amém? Vamos entender esse reino de Deus. E até também é interessante a gente entender isso, esse reino de Deus, porque a gente vai saber por que Jesus, assim,
Quando ele se apresentava, milagre, sinal, uma multidão seguia. Quando ele falava do reino, uma multidão largava, né? A gente vai entender isso também. Por que, sabe, era uma multidão seguia Jesus, atrás de milagre, atrás de sinal, né? Mas daqui a pouco Jesus começava a falar do reino, a multidão largava ele, né? Então a gente vai tentar entender isso também. Muito bem, vamos lá? Reino de Deus. Olha só o começo e a ansiedade que eles estavam por esse reino. A dinastia da casa de Davi durou 412 anos. A dinastia, ou seja, Davi, seus filhos, netos, uma dinastia da casa de Davi. O reinado de Davi, a dinastia da casa dele, durou 412 anos. Ou seja, de 1009 a 597 anos antes de Cristo. Ou seja, 400 anos, a dinastia de Davi reinou em Israel. Amém? Depois disso, os babilônios conquistaram Jerusalém. Isso no ano de 587 a.C. Os babilônios, através de Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, levou cativo, sabe? Todo o povo de Jerusalém, de Israel. E aí Israel foi subjugado à Babilônia. Os judeus, depois disso, foram governados pelos persas, foram governados por Alexandre o Grande, pelos Ptolomeus, pelos Seleucidas e, posteriormente, pelos romanos. Então foi uma época, entende, que o povo judeu vivia subjugado por outra nação, vivia sendo governado por uma outra nação, vivia sendo escravo ou vivia sendo conduzido por uma outra nação. É uma outra cultura, uma outra, sabe, eles não tinham a identidade deles, estava sendo ameaçada. Então, por isso que a gente vai depois ver um pouco mais na frente, que foi se juntando assim, os judeus, eles foram se juntando em grupinhos de judeus em toda aquela região, né, desde a Galileia até a Judéia, foi se juntando em grupos, sabe, de judeus, para que ali mantivesse o quê? A doutrina, para que se mantivesse ali a fé, para que se mantivesse, sabe, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, para que fosse a chaminha fosse mantida acesa. Mas foi esse período. Eles estavam escravizados, estavam sob domínio de uma outra nação e esperando na promessa esse libertador há anos. Então vocês imaginam, o vô falou para o pai que falou para o filho, olha, o libertador vem, o libertador vem, o libertador vem, o libertador vem, sabe? Eles estavam esperando. É igual a gente hoje na história, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quanto antes de nós pregarmos isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que hoje, né, junto com os sinais que estão acontecendo, a gente vê, está muito próximo. Entende? Hoje, com os sinais que estão acontecendo, Jesus está voltando, é uma coisa que está sendo pregada há tempo. Né? Depois que ele subiu, está sendo pregado. Só que os sinais, quando acontecerem sinais, hoje a gente está vendo sinais, mais claro do que nunca. Né? Então, ou seja, ali também era assim, olha, vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias. E eles estavam nessa expectativa. Para quê? Para que a nação fosse liberta dessa opressão e opressão política. Durante anos, séculos, né? Então, olha o coração deles, sabe, desejo de serem libertos politicamente. Terem a terra deles, né? Terem ali, como Moisés, né? Levar para a terra que emana leite e mel, e viverem com as suas leis, com as suas regras, com o único Deus. Era o desejo deles. Amém? Então aí depois, houve uma ação de Matatias. Matatias foi uma ação heróica, ele se rebelou. A história de Matatias está num livro apócrifo, tá? Dos Macabeus, né? A história é uma história de um povo que se rebelou contra o governo, se eu não me engano, eram os Seleucidas. Eles se rebelaram, reconquistaram Jerusalém, instituíram de novo a adoração no templo, e ali, nesse período, houve ali a festa, até hoje o judeu celebra a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Aí eu não vou falar nisso, se você quiser pesquisar, mas em função dessa reconquista de Jerusalém de Israel, tá?
coordenada pelo Matatias. Só que depois disso, os líderes se corromperam de novo, no ano de 67 a 63 a.C., tornaram-se corruptos, se corromperam, foram ineficientes, e aí Roma tomou conta do negócio e os caras estavam sob o domínio de Roma. Amém? Roma estava mandando, desmandando, e eles que cobravam os impostos, eles que ditavam as leis, as normas, e o povo de Israel vivia subjugado sob as leis romanas. Muito bem, então, essa experiência deixaram o remanescente de Israel e Judá ansiosos. Eles estavam ansiosos, sabe, por um poderoso e vitorioso rei que os tiraria dessa condição, sabe? Então a gente vê se eles estavam ansiosos por alguém. Só que aí o que aconteceu? Quando apareceu, né, depois de 400 anos de silêncio, que é o período interbíblico, quando apareceu lá no Jordão, João Batista, dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, quando eles disseram, está próximo o reino dos céus, eles começaram a ouvir isso, João Batista batizando no Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Isso está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 2. E imediatamente sinalizou para eles: o reino do céu está vindo. Está próximo do reino do céu. Ou seja, está chegando, o Messias está vindo, está próximo. Porque o Messias, a voz do deserto, o João Batista, a voz do deserto, começou a dizer: arrependei-vos, porque está próximo do reino do céu. Aí eles já começaram: Deus está vindo. Entende? Bom, Deus governa o universo e tudo que há nele. Deus governa todas as coisas, incluindo todos os acontecimentos da humanidade. Está lá em Salmo 66, versículo 7, que diz assim: Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então ele vigia, todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Partimos desse princípio. Sempre esteve, sempre vai estar. Pode também se referir a esse reino de Deus, a gente pode se referir também a um tempo pós-ressurreição dos mortos, quando Deus governará sem oposição. Pode ser aquele tempo da vida eterna, né? Quando a gente morrer, ressuscitar em glória e estiver com o Senhor. Isso também nós podemos estar lá no reino dele também. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, fala do reino que há de vir, o reino eterno, aquele que eu e você, em nome de Jesus, vamos estar. Amém? O reino de Deus é o reino da justiça de Deus. Falar de um reino sugere um rei e este rei agir como tal. Falar de reino de Deus pressupõe um rei e esse rei agir como tal. Então, se o reino do céu está próximo, como disse João Batista, então o Deus do céu desceu para reinar, para executar as obras do rei. Foi o que eles imaginaram. O rei está próximo, então o quê? O rei desceu para executar as obras do rei. Então o reino de Deus não é um lugar. Então o reino de Deus, ele não é um lugar. Ele é uma ação divina. Ocorre onde Jesus está por meio das suas palavras e ações. Amém? Então assim, o reino de Deus está próximo. Jesus chegou. Aí o reino de Deus está onde? Onde Jesus está. Então o reino de Deus, ele não é um lugar. Ele é, sabe, uma pessoa. É uma ação divina. O reino de Deus está próximo. Onde Jesus estava, ali era manifesto o reino de Deus. O reino é constituído hoje de um grupo de pessoas que creram no reino de Deus e em Jesus. Então, quem é hoje que compõe o reino de Deus? Nossa, a gente vai ver daqui a pouco. Então, o reino, ele não é um lugar físico. O reino é um lugar onde nós estamos manifestando o reino. O reino de Deus no Antigo Testamento. Vamos ver, sabe, estudar um pouquinho lá no Antigo Testamento. O que falava sobre o reino de Deus? A expressão reino de Deus
no Antigo Testamento, não aparece no Antigo Testamento. O reino de Deus não aparece no Antigo Testamento. Porém, o Senhor é chamado de rei e governante. Lá em Salmo 47, versículo 2, assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então, a expressão reino não aparece, mas o rei aparece. Amém? Deus chamou Abraão, prometeu abençoar, por meio dele abençoar a todos os povos da terra. Abraão creu no Senhor. Deus lhe imputou isso por justiça, concedendo a Abraão uma relação correta e direta com Deus, por intermédio da fé somente. Paulo destaca ainda em Romanos 4, destaca isso em Romanos 4. Se a gente ler em Romanos 4, a gente vai ver que pela fé, sabe? Pela fé, né? Abraão foi imputado, como é que é o versículo? Imputado pela fé em Abraão. Pela fé, Abraão e sua família entraram no reino do céu. Deus lhe imputou isso por justiça. Então, pela fé, Abraão, sabe, e a sua família entraram no reino de Deus. Está lá em Romanos 4. Muito embora não exista uma geografia que defina o que é reino de Deus, ele toma forma no mundo real porque existe dentro do coração e da mente do crente, daquele que crê. Ou seja, não existe fisicamente o reino, mas torna real porque ele está na mente e no coração de todo aquele que crê. Eles habitam no reino terreno, eles habitam um reino terreno. Somos nós. Por onde quer que Abraão tenha andado, ali estava manifesto o reino. Entende? Onde Abraão ia, ali estava manifesto o reino, porque a fé foi imputada por justiça. Sua fé agarrou a promessa a um Salvador. Isso é interessante. A sua fé agarrou a promessa de um Salvador, de um descendente, de uma semente, por meio da qual o mundo todo seria abençoado. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então aqui fala descendente, que é Jesus. Então Abraão creu na promessa, e por crer na promessa foi imputado por fé, e ele e a sua família foram salvos. E abençoou toda a nação da terra. Entende? Então o reino não é um lugar, o reino é uma pessoa. O reino, ele é manifesto na mente e no coração do que crê. Portanto, no Antigo Testamento, o reino de Deus é recebido por pessoas que creram nessa promessa. No Antigo Testamento, o povo foi reunido na terra de Israel. No entanto, o foco nunca está na terra, e sim na obra de Deus em criar um reino de sacerdote e uma nação santa do Senhor. Então, o foco nunca está num lugar específico, mas o foco de Deus é criar um reino de sacerdote e uma nação santa. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Está escrito assim: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a vontade e o desejo de Deus é que constituir reino de sacerdote e uma nação santa. Esse é o reino, a vontade dele é essa constituição. Embora que no Antigo Testamento o Monte Sião represente bem esse reino, o Monte Sião foi o lugar onde Salomão construiu o templo. O templo representa a presença graciosa de Deus, representa o perdão dos pecados, que se tornou possível pelo sacrifício e pela fé. Então lá, no Antigo Testamento, o Monte Sião poderia representar o reino, porque Deus se manifestava, lá era perdoado os pecados, e através do sacrifício, e era dado o sacrifício e a fé. Amém? Isaías 59, capítulo 19, diz assim: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelido pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai.
Então, o Monte Sião prefigura o reino, pela presença de Deus e pelas palavras proféticas que foram referente a citadas no Monte Sião. Deus revela uma nova dimensão quando diz para Davi que o seu descendente reinará para sempre. Davi queria construir uma casa, um templo para Deus, mas Deus não quis. Vocês lembram da história, né? Deus não quis porque as mãos de Davi tinham sangue. Em vez disso, foi Deus que prometeu construir uma casa para Davi. Uma casa, uma dinastia e um reinado eterno. Amém? Ou esse reinado permaneceria para sempre, porque Jesus era descendente de Davi. Então, Davi, sabe, o reinado de Davi é eterno. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, está escrito assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, Jesus é a prefiguração do reino de Deus eternamente. O reino de Deus tem foco nesse reino vindouro, o ungido, o Messias, o Cristo. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via com nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Daniel tem uma visão, a visão do Filho do Homem, que governaria, que julgaria com a autoridade divina, e este rei reinará sobre um governo formado tanto por gentil como por judeu, indivíduos do mundo todo, ungido pela fé. O reino de Deus no Novo Testamento. A expressão reino de Deus aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes. No Novo Testamento, essa expressão aparece. Desde Adão, sua queda, até o fim dos tempos, Satanás domina o mundo. Essa parte é assim, olha só. Desde Adão, até sua queda, até o fim dos tempos, Satanás domina o mundo. Todas as pessoas nascem no reino de Satanás. Por natureza, são inimigas de Deus e estão em oposição ao seu reino. Efésios 2, versículo 1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a questão de filhos da ira, sabe, é a pré-condição do homem pecador. O homem nasce pecador. Amém? O homem nasce pecador. Quando Deus estende o seu reino, aparecem conflitos e oposições. Quando Jesus começa a manifestar o reino, começa a aparecer os conflitos e as oposições. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Continuamos. As evidências da chegada desse reino são as demonstrações, os sinais de Jesus na terra. Elas apontam para Jesus como o Messias prometido. Quando o reino de Deus subjuga o reino de Satanás, as pessoas são curadas, os deficientes ficam sãos, os endemoniados são libertos e os mortos são ressuscitados. Então, quando o reino de Deus opera a cura, sabe, a libertação, os demônios são expelidos e os mortos são ressuscitados. É a evidência da operação do reino de Deus. Os sinais externos que apontam para um dom maior de Deus ao estender o seu reino, a salvação eterna. Então, tudo isso, né? Tudo isso visando o quê? A salvação eterna.
Travou? Acho que por isso que tem um som que acho que o povo sair para entrar de novo. Travou aí, Regis. Tem alguma coisa no WhatsApp, é isso? Não? Não? Não, Regis não caiu? O Regis não caiu? Não. Então continuamos, Regis. Amém. Continuamos então. Então, sinais externos que apontam a salvação eterna, né? O que é o final do reino de Deus, assim, o objetivo é salvação eterna. Por meio da fé salvadora em Jesus, Deus abre o seu reino a todas as pessoas, judeu, gentil, rico, pobre, homem e mulher. Todos são bem-vindos, né, à graça de Deus. Agora, porém, nem todos os convidados entram no reino de Deus. Nem todos entram. O orgulho humano, a sua postura, a autossuficiência bloqueiam a obra do Espírito Santo. Oh, Nazareno também está tudo certo. Amém. Então, o orgulho humano, a sua postura, a autossuficiência bloqueiam a obra do Espírito Santo. Então, sabe aquele negócio? Muitos são os convidados, poucos escolhidos. Nem todos entram. Orgulho humano, postura, autossuficiência, bloqueiam a obra do Espírito Santo. Somente depois de ter extirpado toda a pretensão do mérito pessoal é que um pecador pode vir a conhecer a graça de Deus em Jesus Cristo. Essa observação é importante, né? Olha só. Somente depois de ter extirpado toda a pretensão de mérito pessoal é que um pecador pode vir conhecer a graça de Deus em Jesus Cristo. Então, é aquele negócio, né? Se esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo possa nos encher. Só depois de nós nos esvaziarmos de todo o mérito, sabe, de ter promoção pessoal, é que o Espírito Santo pode nos encher. Aí ele fala, né, que quem entra nesse reino, lá em Mateus, Sermão do Monte, os humildes de espírito, Mateus 5:3, os humildes de espírito entram nesse monte. Nesse reino. E Marcos 10:13, aqueles que são como crianças indefesas, sabe? Sem malícia, sem maldade, né? Sem armações. Tá escrito, ó. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços, impondo as mãos, os abençoava. Então, ou seja, o coração puro, né, de uma criança, sem malícias. Nascemos também pela água e pelo Espírito. Está lá em João capítulo 3, versículo 5, que a gente vai ver. É um novo nascimento. E o reino dinâmico de Deus, por graça, por intermédio da fé, acontece dentro de uma pessoa. Em Lucas 17:20. Olha o reino. Em Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Amém? Jesus disse isso, Lucas 17:20. Então nós precisamos manifestar esse reino. Onde nós estamos, se nós fizermos parte do reino, nós manifestamos esse reino. Onde nós estamos, se sai o orgulho, a nossa postura de embaixador, de filho de Deus, a nossa autossuficiência cai por terra, sabe? Nós ali manifestamos o reino de Deus. Por nossas ações, são as evidências do Espírito. Então dá para saber, o cara tem o reino, não tem o reino, dá para saber.
pelas evidências do Espírito, pelas atitudes, por aquilo que fala, aquilo que faz. Amém? Lembrando que o orgulho, né, a falta de perdão, suficiência, autossuficiência, tudo isso bloqueia a entrada no reino de Deus. Então, sério, né? Por isso que a primeira coisa que Jesus disse, olha, Nicodemos, em verdade te digo. Porque o fariseu era super orgulhoso. O fariseu subjugava todos, eles eram os caras. Só em verdade te digo, Nicodemos. É difícil para ti. Tem que nascer de novo. Entende? Foi assim, na cara dura. Olha, Nicodemos, tá? Para ti a coisa está preta. Mas tem que nascer de novo. Mas consegue. Amém? Esse reino não é visível. A fé salvadora de Jesus não pode ser vista a olhos naturais. Porém, crentes vivem nesse mundo igual a descrente. O que diferencia é que tudo que os crentes fazem aponta para Cristo. São verdadeiros indicadores de vida. O que é que diferencia o reino? Tudo que a gente faz aponta para Cristo. As nossas ações apontam para Cristo. As nossas falas apontam para Cristo. Sabe? As nossas conversas apontam para Cristo. Os nossos julgamentos não existem, né? Amém? Tudo aponta para Cristo. É o que diferencia aquele que serve e aquele que não serve. O que diferencia aquele que está com o reino dele ou não está com o reino. E Jesus foi categórico. Olha, querido, se não nascer de novo, não vai entrar no reino. Depois a gente vai falar, vocês vão ver como é sério isso. Esse capítulo 3 aqui é fantástico. Porque muita gente, cara, se não nascer de novo, não entra no reino. Ele é claro isso. Em Atos, capítulo 8, versículo 12, diz assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ou seja, tudo aponta para Jesus. Em Atos, capítulo 28, versículo 31, diz assim, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Entende? Tudo aponta para Jesus. Então, a nossa vida do crente deve apontar para Jesus. As nossas ações como crente devem apontar para Jesus. Lucas conecta estreitamente o reino com o nome de Jesus e a sua obra. As profecias do Antigo Testamento a respeito de um rei messiânico encontram o seu cumprimento em Jesus. O rei eterno prometido a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Olha lá a promessa. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Então, aqui é a promessa de que viria esse reino eterno, que edificaria uma casa, e ali o Senhor estabeleceria o trono do seu reino. Amém? Promessa a Davi se cumprindo em Jesus. Então é chegado o reino. Esse reino que é chegado. Em Mateus, Jesus confronta o de Satanás e vence amarrando Satanás e saqueando sua casa. Agora, como que a gente evidencia esse reino? Atraindo pessoas à fé em Cristo. Né? Quem tem o reino, as pessoas gostam de ouvir. Gosto de escutar as pessoas. Olha, gente, eu tenho falado isso. Cada vez mais, hoje, as pessoas estão com sede de conhecer Jesus. Hoje nós vivemos num mundo desnorteado. Pessoas estão sem eira nem beira. Pessoas estão sem saber o que fazer. Pessoas estão sem saber o que vai acontecer. E nós que temos o reino, é necessário manifestar esse reino. Hoje, mais do que nunca, nós somos chamados para isso, atraindo pessoas à fé em Cristo. O reino que conduz à vida eterna só pode ser criado por Jesus, através da sua crucificação. Crucificação para o perdão dos pecados, ressuscitado para a justificação dos pecados. Ancorado na cruz de Cristo, que é o passado, e posto em prática no presente, por meio da proclamação da palavra de Deus. O reino de Deus espera o seu cumprimento no glorioso retorno visível de Jesus em glória. Em Mateus 28, 18 diz assim, vemos o grande comissionamento, o chamado a todos os seguidores de Jesus a fazerem discípulos, batizando e ensinando. Esse é o grande comissionamento para nós.
Nós somos chamados hoje a fazer isso. Pregar Jesus, falar de Jesus. Lá em Mateus 28, 18, está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a operância do reino de Deus, esse reino que Jesus disse para Nicodemos, para fazer parte disso aqui, tu tem que nascer de novo. Para fazer parte, ou seja, assim, para pregar Jesus, para fazer parte dessa verdade, é necessário nascer de novo. Para ser o verdadeiro discípulo de Jesus, talmidim, é necessário nascer de novo. Tem muitos fakes, né? Por aí, mas é necessário nascer de novo. E as obras evidenciam esse novo nascimento. No Antigo Testamento, Sião serviu como uma imagem concreta do espaço do reino de Deus. No Antigo Testamento a gente falou bastante, né? Sião serviu como uma imagem concreta, né, do reino de Deus, de um espaço do reino de Deus. Já no Novo, a igreja é que aparece como povo por meio no qual acontece a expansão e a atividade do reino. Se no Antigo Testamento o Monte Sião representava o reino, no Novo Testamento a igreja representa o reino. Por isso que não existe, não estou, tem que estar na igreja, participando do corpo, sabe, junto com o corpo, ouvindo do corpo, sendo membro do corpo. Jesus entrega as chaves do seu reino à igreja. Jesus não entrega a chave do reino a um individual. Eu sou desigrejado. Não existe. Não existe. Jesus entrega a chave do reino à igreja. O desigrejado é fruto de orgulho. Fruto, eu não vou me submeter a nada e a ninguém. Então eu vou fazer o reino que eu quero. É o teu reino. Não, é o de Deus. Entende? Eu quero... Não, então é o teu reino. Tu não tá... Tem três tipos de reino, né? O reino do diabo, que é o mundo aí. O reino de Deus, que é isso que a gente está estudando. E o reino próprio nosso. Então tem três mundos, tem três reinos. Às vezes a gente pode estar no nosso próprio reino. Não existe. Jesus entregou a chave do reino para a igreja dele. A igreja. Nós aqui agora somos uma igreja. Nós não estamos apegando a Bíblia e fazendo qualquer coisa. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus sendo igreja. Sabe? Sendo igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz assim, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligar na terra, terá sido desligado no céu. Fala em eclésia, em igreja, em comunhão dos santos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 18, em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está no céu. Amém? Então é junção, é união, é igreja, é eclésia. Nós fomos capacitados para a tarefa de fazer discípulos. O reino de Deus está em nós. Então nós somos capacitados para isso. Assim, o reino de Deus continua avançando pelo mundo, através do trabalho da igreja local e do testemunho de cada cristão. Onde quer que o evangelho seja pregado, a história de Jesus compartilhada, o Espírito Santo trabalha para expandir o reino da graça pela fé no Filho de Deus. Amém? Então, o reino de Deus está em nós, dentro de nós. É esse reino de Deus que Nicodemos foi atrás de Jesus para perguntar e para saber. E é esse reino de Deus, sabe, que Jesus vai começar a ensinar para Nicodemos. Nicodemos, tem o reino. Eu sou esse reino. Eu estou aqui manifestando a obra do reino. E daqui a pouco vai estar em vocês. Agora, o que é esse reino? Como que faz para entrar nesse reino? Quais são os atributos? Você já falou, né? Nicodemos, para entrar no reino é necessário que nascer de novo. Então nós precisamos
entender agora, sabedores da construção desse reino, desde o Antigo Testamento até agora, né? A espera desse reino, a espera desse reino, esse reino vindouro, a espera da concretização, né, desse reino através de Jesus. Durante tantos anos, o povo esperando esse reino eterno, agora materializado em Jesus. E depois de materializado em Jesus, transferido para nós através da ação do Espírito Santo. Amém? Então, o reino de Deus, nós precisamos, para manifestar esse reino, nascer de novo. O reino de Deus. Né? Eu quero manifestar o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Nascer da água, do Espírito, depois a gente vai na outra aula ver isso. Mas é necessário esse novo nascimento, essa transformação, né? Essa renovação, para a gente realmente fazer parte do reino de Deus, nesse presente e no vindouro. Amém? Eu acho que é legal assim, porque, né, clareia muita coisa, né? Porque a gente não passa a não ser enganado. Né? Às vezes a gente se engana nós mesmos. Né? Às vezes a gente pensa, Não. A gente ouvindo assim a Bíblia, o pastor só leu a Bíblia. Né? Só a Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Espero aí ter contribuído um pouquinho, né, para o conhecimento. Eu achei muito importante essa parte do reino de Deus, né? Quando eu li assim, eu precisava dar uma estourada nesse reino de Deus, para a gente entender, né, por que aconteceu tanta coisa com Jesus. E esse Jesus, porque o povo estava esperando tanto, né, esse reino novo, né? Porque que existia tanta expectativa nele, e esse reino, né, se materializando na pessoa de Jesus, e depois em nós, onde a gente está, manifesta o reino. As nossas ações manifestam o reino, a igreja manifesta o reino, né? Como assim a gente está vendo essas movimentações que a gente está fazendo, e ajudando família aqui, ajudando lá, é o reino em movimento. Sabe? Por que a gente faz isso? Porque a gente crê, sabe, que nós fizemos parte da igreja, da eclésia, e estamos conectados com o Senhor. E fizemos parte desse chamamento, ir e fazer discípulos por todas as nações. Amém? Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa noite. Te damos graça pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela nossa inteligência. Muito obrigado pelos equipamentos que a gente usa aqui. Muito obrigado, Pai amado, por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa internet que a gente tem. Muito obrigado pela nossa casa. Muito obrigado por cada filho que está aí ouvindo, que parou um tempo para ouvir. Muito obrigado, Deus, por cada um, Senhor. Que cada um seja ricamente abençoado. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, o teu Espírito, esse reino do Senhor, se materialize na casa de cada um, esse reino que a gente ouviu, Pai, em nome de Jesus. Pai, a palavra diz que onde tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então vou fazer uma oração junto com os irmãos aí, querido. Você que está aí, vai dizendo amém, para nós ligar na terra e ligar no céu. Pai, eu oro em nome de Jesus, que a nossa vida seja abençoada, Senhor. Que nós sejamos, Pai, cheios da Tua glória, que nós sejamos cheios da manifestação da Tua vontade, amém? Da manifestação do Teu poder, amém? Da manifestação dos Teus milagres, amém? Da manifestação, Pai amado, da Tua provisão, da manifestação, Pai amado, nós queremos, em nome de Jesus, caminharmos, Senhor, e vermos as pessoas serem curadas, as pessoas serem tocadas, as pessoas, Pai amado, serem saradas, as pessoas se converterem ao Senhor, Pai. Deus nos libere saúde sobre as nossas casas, amém? Saúde sobre as nossas famílias, saúde, Pai amado, sobre cada filho, saúde sobre cada familiar nosso, saúde sobre cada um, Senhor amado, que está perto de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos caminhar cada vez mais em unidade, sendo essa igreja
que recebeu as chaves do céu, sendo essa igreja, Pai amado, que o Senhor deu a chave, lá em Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino do céu. Pai, nós queremos receber essa chave, Pai, com essa chave nas mãos, nós orarmos, Deus, por cada vida, Senhor. Orarmos pelas nossas finanças, orarmos pelos nossos recursos, orarmos pela nossa santificação, orarmos pela nossa comunhão, orarmos por discernimento do céu, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém? A palavra diz, tudo ligado na terra será ligado no céu. Então, boa noite e vamos em seguidinha mudar de sala para nós começarmos a mais uma palavra, né, em um tempo de comunhão, de oração, para nós dormirmos nosso coração bem cheio da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.